Você sabe como a associação de terapias e de tecnologias pode acelerar, otimizar a entrega dos teus resultados? Neste vídeo nós iremos falar da associação da criolipólise de placas com as correntes. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e esse é mais um vídeo do nosso quadro Na Prática. Antes de iniciarmos, é muito importante a gente entender o mecanismo de ação, a ação dessas tecnologias no organismo. Então vamos começar pela criolipólise de placas. O mecanismo de ação da criolipólise é através do congelamento, através do resfriamento. Esse resfriamento ele vai atuar a nível de camada adiposa, ou seja, a nível de adipócitos. Então nós temos o mecanismo de ação da criolipólise através de hipóxia e através da reperfusão. Então quando nós trabalhamos somente com o congelamento, com o resfriamento, nós induzimos os efeitos, o resultado da criolipólise por hipóxia. Esse processo de hipóxia, falando em rotas de eliminação de gordura, irá induzir um processo de apoptose. No processo de apoptose, nós não temos inflamação, certo? Porque o processo de apoptose é uma saída gradual do ácido graxo e do glicerol de dentro do adipócito. Então, esse conteúdo irá sair gradativamente, dia a dia, até que essa célula esvazie completamente e aí sim ela está pronta para ser fagocitada e entrar no seu processo de morte. O processo de reperfusão é quando nós incrementamos o retorno da oxigenação para esse tecido que foi resfriado. Aí sim nós temos um leve processo inflamatório. Tá? Os processos de reperfusão, eles podem ser feitos de diversas formas, através de uma massagem, através do aquecimento da máquina, porém o retorno do oxigênio para esse tecido que foi resfriado, ele se torna um radical livre. Então, por isso, o nosso corpo entra com um mecanismo de defesa, ou seja, induzindo até aquele local do congelamento neutrófilos e macrófagos, para que controle esse processo inflamatório que é benéfico. É um processo inflamatório extremamente controlado. Para esse procedimento, nós trabalhamos com equipamentos que entregam temperaturas extremamente baixas, ou seja, equipamentos que entregam temperaturas de -5, -8 graus Celsius, -11 graus Celsius. Então, quanto menor for essa temperatura, mais rápido nós iremos negativar a temperatura da pele e induzir assim o processo de apoptose. Agora falando de correntes, a eletrolipólise ela pode ser modulada em diversas correntes como TNS, microcorrentes, corrente Alce. Na demonstração de hoje, eu irei programar a eletrolipólise na corrente Alce. Porém, existe a possibilidade da programação dos parâmetros em outras correntes também, de acordo com a literatura. A eletrolipólise é o tratamento da gordura localizada através do estímulo da corrente. A corrente irá estimular os receptores da pele. Esses receptores irão enviar uma informação a nível de sistema nervoso simpático e, através desse estímulo, o sistema nervoso simpático irá induzir uma cascata lipolítica, ou seja, liberação de catecolaminas e o efeito de lipólise, que é o esvaziamento do adipócito. No caso da lipólise, nós não temos a morte dessa célula. No caso da lipólise, nós temos o esvaziamento do adipócito, porém essa célula continua viva. Por isso, é muito importante a cliente cuidar da ingesta alimentar, a atividade física, para que a gente consiga ter ótimos resultados nos tratamentos. Mas basicamente, na eletrolipólise, nós estaremos induzindo uma rota diferente da criolipólise. Quando eu induzo lipólise e apoptose, eu consigo otimizar os meus resultados. E tá aí o segredo da associação das tecnologias. E como nós podemos associar essas duas tecnologias no tratamento da gordura localizada? No caso da eletrolipólise, os eletrodos eles precisam estar afastados, deixando a área de tratamento onde tem a gordura localizada a ser tratada livre para o posicionamento das placas. Quanto à eletrolipólise, ela pode ser modulada tanto no TNS, que é uma corrente de baixa frequência, quanto na corrente Alce, que é uma corrente de média frequência, sendo que quando vocês aumentarem a intensidade da corrente nessas duas frequências, baixa frequência e média frequência, a cliente tem o sensorial. Então, ela precisa relatar para vocês o limite da intensidade dessas correntes. No caso da microcorrentes, como nós temos na literatura a possibilidade do ajuste dos parâmetros nessa corrente também, sabemos que a microcorrentes
ela é subsensorial, ou seja, quando vocês aumentarem a intensidade da corrente, a cliente não sente absolutamente nada. Por isso, a intensidade é de acordo com o efeito terapêutico que vocês desejam e não de acordo com o sensorial da cliente. Dessa forma, nós temos a criolipólise induzindo o processo de apoptose, que é a morte programada da célula, e nós temos ali também o processo de lipólise, esvaziando essas células adjacentes e induzindo uma outra rota de eliminação de gordura. No meu dia a dia aqui na Rentalmed, as dúvidas que eu recebo com mais frequência é em relação ao posicionamento dos eletrodos e quais os parâmetros nós devemos ajustar, tanto nas correntes quanto na criolipólise. E hoje, na prática, eu vou mostrar a parametrização das correntes e da criolipólise e também responder as dúvidas mais frequentes recebidas aqui no setor de treinamentos. Em relação ao posicionamento dos eletrodos, a área de tratamento fica sempre no centro e os eletrodos mais afastados, nas extremidades. Esse posicionamento é para qualquer área do corpo. Se eu for fazer uma perna, por exemplo, e minha área de tratamento é aqui no centro, o eletrodo vai ficar nas extremidades. Então temos a mesma dinâmica aqui para essa área. No meu modelo, eu vou tratar a gordura de abdômen, por isso os eletrodos precisam ficar nas extremidades, deixando a área onde irei posicionar as placas livre. Eu trouxe aqui para demonstrar outros tipos de eletrodos relacionados às dúvidas que eu recebo nos treinamentos. Neste modelo, eu utilizei eletrodos autoadesivos que dispensam o uso do gel neutro, mas também pode ser utilizado eletrodos de carbono. Para esses eletrodos, tem a necessidade da aplicação do gel neutro de ultrassom e o posicionamento é o mesmo. Eu costumo programar os parâmetros da eletrolipólise na MENS, na microcorrentes. A microcorrentes ela é uma corrente alternada, por isso eu trabalho somente com um canal, o que facilita muito a montagem de todas as tecnologias. Por isso eu trabalho com eletrodo de carbono por metro, tá? E anotem essa dica, que é super interessante. Então o posicionamento é o mesmo, nas extremidades, deixando a área de tratamento livre. Lembrando que a microcorrentes, ela é uma corrente alternada, então eu preciso de somente um canal. Quando eu falo em canais, por exemplo, aqui no meu modelo, eu posicionei 4 canais. Então são o par de cabos da cor laranja, o par de cabos da cor preta, o par de cabos da cor verde e o par de cabos da cor azul, e sempre deixando a área de tratamento livre para o posicionamento das placas. Na microcorrentes, eu trabalho com apenas um canal, pode ser qualquer um deles de acordo com o equipamento que vocês irão utilizar. Agora, eu vou posicionar aqui a manta de proteção. A manta de proteção ela é muito importante, pois ela protege a pele das baixas temperaturas. Então aqui, no produtinho que tem aqui na manta, ele tem um dos componentes, são fatores anticongelantes, que vai proteger a pele das baixas temperaturas. Outra perguntinha que eu recebo com frequência: qual manta eu devo utilizar? O primeiro passo é você verificar a homologação dessa manta na Anvisa. Então aqui na parte de trás da embalagem da manta possui o registro na Anvisa. É o primeiro passo para você escolher a sua manta de proteção. O segundo passo são mantas que possuem bastante produto, que sejam muito hidratadas, pois como eu falei, esse produto, um dos componentes é um fator anticongelante que protege a pele das baixas temperaturas. Então agora eu vou abrir a embalagem da minha manta e vou posicionar sobre a área de tratamento. Essa é uma manta que vem com bastante produto, tá? Mas vocês sempre vão verificar o registro na Anvisa e trabalhar com aquela marca que vem com mais produtinhos para trazer mais segurança. Essa embalagem possui 2 mantas. No caso, eu vou trabalhar com equipamento de criolipólise de placas. Então eu posso usar uma manta bem grande e colocar a quantidade de placas que couberem sobre essa manta, diferente das manoplas de sucção. Para manopla de sucção é necessário utilizar uma manta para cada manopla.
No caso das placas, não, porque as placas não têm o sistema de sucção. Veja bem, é bem grande essa manta, não tem problema a manta ficar sobre o eletrodo, tá? O que não pode é a placa ficar sobre o eletrodo, isso não pode, tá? Mas a manta não tem problema nenhum. Eu vou posicionar, vou tirar um pouquinho os fios aqui do local, sempre deixando a área onde as placas estarão livre. Eu retiro todas as bolhas de ar. Ela vem com todas as embalagens possuem um recorte menor da manta. Eu geralmente guardo essa parte porque eu vou trabalhar com a máquina ligada, eu vou deixar o equipamento ligado para que eu coloque a placa em contato já numa temperatura negativa. Então, eu preciso retirar aquele gelinho da placa, por isso que eu guardo aquele recorte. Podem observar que tem bastante produto nessa manta, ó. Gosto bastante dela por isso, mas vocês podem trabalhar com a manta que vocês acharem melhor, contanto que ela tenha o registro na Anvisa e bastante produto. Então, por isso, eu sempre escolho mantas G, GG, as maiores, para que eu pegue toda a área de tratamento. Vocês estão observando que tem uma sobreposição, tem uma parte aqui que ficou uma manta sobre a outra. Não tem problema, isso é proteção, tá, gente? Então pode utilizar, pode sobrepor as mantas. O que não pode é a placa ficar em contato direto com a pele, isso não pode, tá? Então, ó, eu tô arrumando tudo certinho, a manta ficou aqui sobre o eletrodo, mas não tem problema. Prontinho, a manta está pronta, posicionada e o próximo passo é posicionar as placas. Aqui também surge uma dúvida muito grande entre as clientes de qual o tempo de aplicação eu devo programar no equipamento. Por isso é muito importante a profissional trabalhar dentro de um protocolo. Com a criolipólise, de acordo com as referências bibliográficas, nós trabalhamos com a temperatura da pele. Então, por isso, a profissional precisa conhecer o seu equipamento, ou seja, em quanto tempo o seu equipamento irá negativar a temperatura da pele. Quanto mais baixa for a temperatura que a sua máquina entregar, mais rápido nós iremos negativar a temperatura da pele. Por isso, em relação a tempo de aplicação, é de acordo com a máquina que você irá trabalhar. Como eu já trabalho com a Crioderms, eu programei aqui 60 minutinhos para o procedimento, mais 5 minutinhos, que é o tempo que o equipamento leva para chegar na temperatura negativa na placa. Esse equipamento, ele entrega a temperatura de 5 graus negativos na placa. Por isso, por conta da formação dessa crostinha de gelo, que eu vou colocar um plástico filme sobre a manta de proteção, para que esse gelo, quando ele derreter, se transformar em água, essa água em contato direto com a manta pode danificar a manta e levar a uma intercorrência. Então, por isso, eu faço uso do plástico filme sobre a manta para proteger um pouquinho mais a pele do meu paciente. Então, eu posso colocar esse plástico sobre toda a manta. Eu vou pedir para o meu modelo fazer uma ponte, levantar aqui um pouquinho. Isso. E vou cobrir, olha, eu vou envolver toda a área. E aqui ele já começa a fazer um exercício. Olha, eu vou passar o plástico filme sobre toda a manta. Pode levantar. Força, força, força. Contrai, contrai, contrai. Olha, e vou protegendo toda a manta. Onde eu for posicionar a placa, esse plástico estará protegendo desse gelinho, porque eu vou trabalhar com o equipamento já, colocar a placa em contato com o meu modelo já em temperatura negativa. Como eu conheço essa máquina, ela leva 5 minutinhos para chegar a -5. Olha, é justamente esse gelinho que não pode entrar em contato direto com a manta. Então, esse foi o recorte da manta que eu reservei na embalagem, justamente para retirar esse gelo da placa, para daí depois colocar a placa em contato com o plástico filme. É uma forma a mais de segurança na sua aplicação. Retirei o gelinho e agora eu vou posicionar a placa. Sempre
me atentando para que ela não fique sobre o eletrodo. É normal a placa somente transpirar. Isso não significa que a sua máquina não está funcionando. Isso depende muito também das condições de temperatura do seu ambiente. Para esses equipamentos, é importante a temperatura da sala. Sua sala precisa estar em torno de 20 graus Celsius. Então, o uso do ar-condicionado também é indispensável para otimizar o rendimento dos equipamentos. Vou retirar mais uma vez o gelinho. Olha só a quantidade de gelinho. Vou retirando e colocando todas as placas, posicionando na área de tratamento, sobre a gordura localizada que eu desejo tratar. Eletrodos posicionados, placas posicionadas sobre a manta de proteção e o plástico filme. Vou parametrizar e ligar os equipamentos, mas antes disso, um lembrete. É muito importante a profissional utilizar os EPIs, luvas de proteção e máscaras. Até aqui eu fiz o procedimento sem a máscara de proteção para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo. A máscara ela abafa um pouquinho o som. A partir de agora eu irei utilizar a máscara, porque irei dar início ao procedimento, iniciando o tratamento com as correntes e o congelamento. E se você está gostando desse vídeo, acompanhou a gente até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like para que a gente continue produzindo mais conteúdo como esse. E vamos para a prática! Para a eletrolipólise, eu vou trabalhar na frequência de 1 kHz no modo contínuo com burst de 25 Hz. O burst determina a frequência que nós iremos estimular os receptores da pele. Segundo a literatura, de 10 a 30 Hz nós estimulamos essa ação. Tempo de 30 minutos, mas eu vou entregar essa corrente pelo tempo da criolipólise, que eu programei na minha máquina 60 minutos, mas o tempo da crio é de acordo com a máquina, com o equipamento que você irá trabalhar. Vou iniciar aqui as correntes. O procedimento de eletrolipólise está programado aqui no EcoSturbo na corrente Alce. Então eu vou trabalhar na frequência de 1 kHz, modo de emissão da corrente contínuo, frequência de burst 25 Hz. Esse é um dos parâmetros mais importantes da eletrolipólise, pois é a frequência que nós iremos estimular os receptores da pele. Segundo a literatura, nós podemos trabalhar de 10 até 30 Hz para o estímulo dos receptores da pele. O tempo, eu programei 30 minutos, mas esse procedimento irá acompanhar o tempo da criolipólise, certo? Vou iniciar e vou aumentar a intensidade dos canais que eu estou utilizando. No caso, o par de cabos laranja, preto, azul e verde. E aqui no meu equipamento, essa intensidade é sinalizada pelas cores. Eu vou aumentando a intensidade até o meu modelo relatar que eu estou no nível sensorial dele. A pele, ela se adapta, o organismo se adapta rápido a essa intensidade. Por isso, constantemente eu aumento a intensidade, mas sempre dentro do limiar sensorial do meu cliente. Nesse parâmetro, eu atingi o nível sensorial do meu cliente, lembrando que o organismo se adapta muito rápido a esse estímulo, então constantemente eu venho fazendo o ajuste dessa intensidade no decorrer do tratamento. Tudo prontinho, criolipólise na temperatura de 5 graus negativos por 60 minutos, eletrolipólise acompanhando o tempo do procedimento, vou aguardar os 60 minutos e depois retirar todas as placas para vocês acompanharem o pós-imediato. Finalizamos o procedimento, tanto das correntes quanto da eletrolipólise. Agora eu vou retirar as placas, retirar os eletrodos e fazer uma massagem de 2 minutos como reperfusão. A reperfusão é o retorno do oxigênio no tecido após o processo de congelamento. Então aqui nós potencializamos o efeito do congelamento, realizando 2 minutinhos de massagem na área após o procedimento. Retirei as placas, vou retirar a faixa elástica e em seguida retirar a manta de proteção.
No pós-imediato, nós temos aqui essa área bem hiperêmica, de onde estava posicionada as placas. Dependendo do protocolo que a profissional trabalha, pode congelar novamente, pode fazer uma técnica dinâmica, que é a manopla móvel, mas aqui eu vou finalizar o procedimento agora com reperfusão. Vou retirar os eletrodos. Esses eletrodos, eles são individuais por cliente, porque por conta da cola não é possível higienizar. Quando não tem mais ação da colinha, o eletrodo ele perde a função e aí é necessário adquirir um novo eletrodo. Mas o autoadesivo, ele é bem prático, ele dispensa o uso do gel, então eu prefiro na minha prática clínica. Vou iniciar a reperfusão, que são 2 minutinhos de massagem, movimentos mais vigorosos na área onde eu realizei o congelamento. Então, com o retorno do oxigênio, com o retorno da circulação, da oxigenação do tecido, o oxigênio ele se torna um radical livre. E por isso nós ativamos o sistema, mais uma vez nós ativamos o sistema de defesa do corpo e por isso os processos de reperfusão eles otimizam, eles potencializam os resultados do congelamento. Isso é comprovado em artigo científico, nas revisões bibliográficas, nós encontramos esses dados. A reperfusão ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser uma massagem manual, como eu estou fazendo, manobras manuais mais vigorosas. Pode ser feito outros equipamentos, como ondas de choque, equipamentos que são massageadores. Então, é possível fazer a reperfusão de outras formas. Para o nosso vídeo hoje, eu optei em fazer a reperfusão de forma manual. Então, observe que algumas áreas eu não obtive o congelamento. Então, por isso, eu posso congelar mais uma vez a região. Eu posso fazer uma técnica dinâmica, que é com a placa em contato com a pele em movimento. Por isso, é muito importante a profissional trabalhar dentro de um protocolo também para otimizar a entrega de resultados. Finalizei o procedimento, hoje eu fiz uma demonstração de uma possível técnica da criolipólise. Então hoje nós temos muitos artigos, muitas revisões bibliográficas que comprovam excelentes resultados da criolipólise, tanto no modo individual quanto associada a outras tecnologias, mas lembrando que as associações otimizam, aceleram a entrega do resultado e é possível também fazer associação de contração muscular, então por isso, mais uma vez, é importante trabalhar dentro de um método, de um protocolo de criolipólise. Hoje eu fiz a demonstração de uma possível técnica de aplicação, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem mais informações, deixe o seu recadinho aqui nos comentários. E até a próxima, meu nome é Vanessa, sou fisioterapeuta dermatofuncional e esse foi mais um vídeo do nosso quadro Na Prática.